No meio da floresta amazônica, existe uma cidade onde centenas de casas estão vazias. Casas grandes, bem construídas, com quintal, garagem, ruas largas ao redor. À primeira vista, tudo parece normal. Bairros inteiros planejados, mas basta caminhar alguns metros para perceber que algo não está certo. Muitas dessas casas estão à venda, 30 mil, 40 mil reais. Em outras partes do Brasil, esse valor não compra nenhum terreno. Aqui, compra uma casa inteira. Casas que um dia abrigaram famílias. Casas pensadas para durar décadas. Casas que hoje esperam por alguém, ou apenas pelo tempo. Para entender, é preciso voltar no tempo. Voltar para a década de 1960. Naquele período, em plena Guerra Fria, grandes potências disputavam influência econômica e estratégica pelo mundo. Foi nesse contexto que o bilionário americano Daniel Ludwig decidiu apostar alto na Amazônia brasileira. Sua ideia era ambiciosa, num nível raramente visto: criar um complexo industrial integrado em plena floresta, produzir celulose, explorar recursos naturais, desenvolver agricultura em larga escala, exportar direto para o mercado internacional. Assim nasceu o Projeto Jari. O projeto ocupava uma área gigantesca às margens do rio Jari, na divisa entre o Pará e o Amapá, uma região isolada, de difícil acesso, coberta por floresta densa. Mas para Ludwig, o isolamento não era obstáculo, era só mais um problema técnico a ser resolvido com dinheiro, engenharia e planejamento. Para colocar tudo em funcionamento, não bastava construir fábricas, era necessário criar uma cidade inteira, levar pessoas para viver ali. Trabalhadores, técnicos, engenheiros, médicos, administradores. E foi assim que surgiu Monte Dourado. Diferente da maioria das cidades brasileiras, Monte Dourado não cresceu de forma espontânea. Ela foi planejada do zero. Cada rua, cada bairro, cada conjunto de casas. Tudo foi desenhado antes mesmo de existir. As casas seguiam padrões bem definidos. Eram sólidas, bem construídas, pensadas para durar. Havia saneamento, escolas, hospital, clubes, áreas de lazer. A padrões da Amazônia da época, Monte Dourado parecia algo fora da realidade. Uma cidade moderna, no meio da floresta. Durante os anos de auge do Projeto Jari, a cidade viveu um período de intenso crescimento. Pessoas chegaram de várias partes do Brasil em busca de trabalho e estabilidade. Além disso, Monte Dourado recebeu muitos estrangeiros, principalmente americanos, ligados à administração e à parte técnica do projeto. Esses estrangeiros, conhecidos na região como os gringos, viviam em áreas específicas da cidade, tinham acesso às melhores casas, clubes exclusivos, um padrão de vida elevado. Nesse período, alguns lugares se tornaram símbolos claros desse auge. Um deles foi o Hotel Solar do Carmo. O hotel pertencia a um casal de chilenos, seu Carlos e Dona Luísa. Era rústico, mas extremamente charmoso, construído em madeira, integrado à paisagem amazônica, com um ar sofisticado e acolhedor. Durante anos, o Solar do Carmo foi referência em Monte Dourado. Recebia engenheiros, técnicos, visitantes, estrangeiros, pessoas ligadas ao Projeto Jari. Era considerado um dos lugares mais glamourosos da cidade. Mas assim como o projeto começou a perder força, o destino do hotel também mudou. Com a saída de estrangeiros e a redução das atividades, o movimento caiu drasticamente. Manter o hotel deixou de fazer sentido. Por volta de 2006, o Solar do Carmo foi desativado. E então veio o abandono. Sem vigilância, o prédio começou a ser saqueado. Pias furtadas, portas desapareceram, janelas arrancadas, telhas levadas uma a uma. O que não foi levado, o tempo destruiu. A umidade tomou conta, a madeira apodreceu, o mato avançou. Hoje, o que um dia foi um dos lugares mais elegantes da cidade está em ruínas, um esqueleto escondido pela vegetação. Os problemas do Projeto Jari se agravavam. Custos altíssimos, logística complexa, críticas ambientais. Os prejuízos se acumularam, até que Daniel Ludwig decidiu se retirar. Vieram cortes, reduções, reestruturações. Monte Dourado sentiu um impacto rapidamente. Empregos desapareceram, famílias começaram a ir embora. Primeiro os estrangeiros, depois técnicos e funcionários especializados. E as casas ficaram. Casas que hoje estão à venda por valores impensáveis. Casas que em outras cidades seriam disputadas, mas que ali aguardou compradores, ou apenas o tempo passar. Hoje, no meio da floresta amazônica, Monte Dourado segue ali, entre móveis baratos, prédios abandonados e memórias de um passado grandioso. Nem todas resistiram. Algumas estão abandonadas há tantos anos que a deterioração é evidente logo na primeira visita. Não é um abandono recente. É o tipo de abandono que se acumula lentamente, ano após ano. Telhados comprometidos, telhas quebradas, deslocadas ou simplesmente ausentes. Em muitos pontos, a estrutura já cedeu. A chuva entra sem resistência, escorre pelas vigas, infiltra nas paredes, apodrece tudo por dentro. As paredes carregam marcas profundas da umidade constante da floresta. Manchas escuras sobem devagar, como se a própria natureza estivesse reclamando aquele espaço. A pintura descasca em camadas, o reboco racha. Em alguns pontos, o concreto já aparece. Portas de madeira, inchadas, empenadas, muitas vezes completamente apodrecidas. Algumas ainda estão no lugar, presas por dobradiças enferrujadas. Outras foram arrancadas, levaram portas inteiras, batentes, fechaduras, janelas sem vidro,
sem esquadrias, abertas para o vento, para os insetos, para o calor e para o abandono. Dentro dessas casas, o cenário é ainda mais pesado. Pisos quebrados, cerâmicas soltas, forros caídos, pendurados, prestes a desabar. O cheiro forte de mofo e madeira úmida domina o ar. É um cheiro que não sai fácil, é o cheiro do tempo. Nos quintais, o mato cresce sem controle. Capim alto, arbustos fechados. Árvores jovens brotam onde antes havia jardins bem cuidados. Raízes rompem calçadas, invadem garagens, empurram muros. Folhas secas se acumulam nos cantos, misturadas a restos do que um dia foi uma casa habitada. Pedaços de móveis, azulejos quebrados, objetos esquecidos, abandonados como se ninguém nunca fosse voltar. São casas que não foram apenas desocupadas, foram lentamente engolidas pelo crime, pela vegetação e pelo esquecimento. Cada detalhe revela o mesmo destino. Não foi uma saída repentina, foi um abandono gradual, silencioso, quase imperceptível. Uma família vai embora, depois outra, depois mais uma, e a casa fica. É impossível caminhar por essas ruas sem sentir que essas construções ainda contam histórias. Histórias que ficaram presas entre paredes manchadas, telhados vazios, quintais tomados pelo mato. O silêncio domina muitos bairros, pouco movimento, poucas pessoas, uma economia que claramente encolheu. Essa é Monte Dourado, no estado do Pará. Uma cidade planejada, uma cidade que já foi símbolo de modernidade no meio da Amazônia e que hoje convive com o esvaziamento, a desvalorização imobiliária e o abandono. Mas como uma cidade inteira chegou a esse ponto? Como tantas casas acabaram vazias, vendidas a preço de banana ou simplesmente deixadas para trás?